Ainda pensando nas projeções cartográficas, tem duas que são as mais estudadas, tem mais chance de aparecer na sua provinha de vestibular ou na sua prova de ensino médio, que é a de Mercator e Peters. Vamos entender o que significa isso, ó. Quando eu falo para vocês de formas de projeção, geralmente os mapas eles podem ter três características. Lembrando que todo mapa ele é distorcido e, portanto, o que eu vou distorcer depende de uma condição ideológica, do que eu quero representar no meu mapa, tá bom? Quando eu falo para vocês desses mapas, o mapa ele pode ser equivalente, ou seja, ele está preservando o tamanho, a área dos territórios que eu estou representando. Ele pode ser equidistante, então ele está preservando as distâncias desses continentes e tal. Ou ele pode ser um mapa conforme, que preserva as formas. Até existem mapas que conseguem coexistir, eles conseguem coadunar duas dessas três. Mas coadunar as três é muito difícil. Então, geralmente, eu tenho um mapa equivalente. Se ele vai preservar as áreas, ele vai distorcer as formas. Se eu tenho um mapa que preserva as distâncias, ele vai distorcer as formas e as áreas. Se eu tenho um mapa que preserva as formas, ele distorce as áreas e por aí vai. Ou seja, galera, todo mapa é distorcido. E essa distorção depende de uma escolha ideológica do autor, beleza? Quando eu falo para vocês dos autores de mapas mais importantes, vem à nossa cabeça, claro, Mercator, que na verdade chamava Gerhard Kremer, e vem também Arno Peters, que muita gente chama de Peters também, né? Mas o nome mais correto é Peters. Quando eu falo para vocês do Mercator, o Mercator, ele foi um cartógrafo que fez o mapa lá durante as grandes navegações, tá? A ideia do mapa dele era fazer um mapa que ajudasse os navegantes. É um mapa muito utilizado na navegação. Então, quando você fala desse tipo de mapa, era super interessante você fazer uma bela representação do litoral do seu país. Então, por exemplo, durante as grandes navegações, Portugal, o cara saía lá da Europa de Portugal e vinha para o Brasil. Ele tinha que saber exatamente onde que era o continente, qual que era o contorno do litoral. Não interessava exatamente o tamanho do Brasil, o tamanho da América do Sul ou coisa que o valha. Então, o mapa de Mercator, ele é um mapa cilíndrico, como vocês podem perceber, paralelos e meridianos formando ângulos de 90 graus, e é um mapa conforme, que preserva as formas. Muito utilizado até hoje. Bem possível, por exemplo, que esse mapa que você está vendo, que é o mapa de Mercator, ele seja o mais comum aos seus olhos. Não, professor, esse mapa tá certo, não tem nada de errado. Tá certo mesmo? Olha essa ilhazinha aqui, ó. Essa ilhazinha chama-se Groenlândia. A Groenlândia, nesse mapa de Mercator, tá mais ou menos do mesmo tamanho que a América do Sul. Vocês sabiam que, de verdade, a Groenlândia ela é cerca de 8 vezes menor que a América do Sul? Professor, mas como assim? Se você pegar o contorno, está perfeitamente representado. Só que se ele está preservando as formas, ele está distorcendo as áreas. No mapa de Mercator, as áreas elas são super exageradas nas altas latitudes, nas áreas mais distantes da linha do Equador. Mas para ele não tinha nenhum tipo de importância. Mas tem uma certa ideologia também. No mapa de Mercator, por exemplo, vocês podem perceber que ele coloca exatamente no meio a Inglaterra, o meridiano de Greenwich. Ah, professor, mas está no meio mesmo. Não está. Não existe meio do planeta. Por que o meio do planeta não é, sei lá, Quixeramobim? Por que o meio do planeta não é a cidade de Natal, de São Paulo? Por quê? Questão de convenção. Perceba que ele coloca a Europa acima da América do Sul. Ah, não, professor, isso está certo, né? Porque a Europa não está. Não existe teto nem chão no universo. Mostrei para vocês, ó, vou mostrar aqui de novo. Isso aqui é um mapa que representa a América do Sul, invertida. Tem problema representar dessa maneira? Não tem. Por quê? Porque essa representação, ela está colocando a América do Sul como norte, a América do Sul para cima, não tem nenhum tipo de problema. É questão de convenção colocar a Europa em cima e no meio. E convenhamos, uma certa ideologia. A gente coloca que o Mercator, ele é eurocêntrico, coloca a Europa no centro do mapa e a Europa acima do mapa. E percebam que a Europa, que é um território de alta latitude, ela tem a sua área super exagerada no mapa de Mercator. É um mapa que destaca a Europa, coloca uma área na Europa que ela não tem de verdade. Por quê? Porque ele era europeu e queria supervalorizar esses continentes. Um mapa mais recente, mas também cilíndrico, é o mapa do Arno Peters. É um mapa que foi feito durante a Guerra Fria, período ali de bipolaridade, de disputa, né, ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. No mapa do Peters, é um mapa cilíndrico equivalente. Então, ele distorce bastante as formas. Percebam que os continentes, eles estão meio, parece que está esticado, né, está meio puxado, assim, meio estranhão. Mas as áreas estão perfeitamente representadas. Compara o tamanho da Groenlândia com a América do Sul no mapa de Peters, que está perfeitamente representado a área. Olha a diferença. Ah, entendi. O Ricardo falou, então, que o mapa de Peters ele é melhor. Não é melhor. Ele é um mapa diferente. Ele é um mapa que serve mais para ver as áreas e menos para ver as formas.
O Peters, ele era um cara assim mais revoltado, tá bom? Revoltado assim, com toda essa dominação cultural que existia da Europa. Tanto que quando ele apresentou o mapa dele, ele apresentou de ponta cabeça, entre aspas, para mostrar uma supervalorização dos países subdesenvolvidos, que até então nunca tinham sido representados. Ele colocou o mapa dele como uma referência de mapas de terceiro mundo. Isso aqui que é terceiro mundo? São os países não alinhados durante a Guerra Fria. Os países de primeiro mundo seriam os países capitalistas associados aos Estados Unidos, os países socialistas alinhados à União Soviética, países de segundo mundo, e os países de terceiro mundo, os países não alinhados. Por exemplo, é nós, Brasilzão. Na verdade, o Brasil, na época, ele era meio assim, sabe, bunda de elefante, meio assim, a gente segue os Estados Unidos e tal. A gente, por exemplo, não quis participar de uma conferência chamada Conferência de Bandung, que aconteceu na Indonésia, para tentar socializar, unir os países subdesenvolvidos, porque nós nos considerávamos alinhados aos interesses norte-americanos. Belezinha? Então, Peters, ele é um cara que preserva as áreas e esse aqui preserva as formas. Nenhum dos dois é melhores, mas existem mapas diferentes e você tem que saber que o mapa de Mercator não é o certo, apesar do mais convencional. Existe uma diferença bem nítida, né, entre o que é certo e o que é conveniente. Belezinha? Pode tirar um print aqui, ó.